Graça e paz, queridos. Podeis assentar. Os irmãos estão bem? Tá calor, né, irmãos? Aquela lá de cima não pode ligar, não? Tá? Essa aqui estava desligada? Rapaz, Deus é mais. Ligou agora? É o test drive. Amém? E aí, gente? Bênção. Eu gostaria agora que todos pudessem quietar. Eu vou começar a pregar depois que todo mundo quietar. Corta aí, meu filho, essa água aí. Calma aí, minha filha. Não tira foto não, que eu não estou nervoso. Corta essa água aí, meu filho. Bora que já chega, já beberam demais. Irmão, se crente beber água em casa, o tanto que ele bebe na igreja, não vai ter crente com um problema de rir nunca. Diga aleluia. Gostaria que a igreja quietasse. Isso, vai quietando, vai sentando. Ó, isso aqui, ó, se você ficar assim, isso é psicológico. Aumenta a pressão e o calor aumenta. Então você tem que fazer o quê? Você tem que ficar quieto. Amém? Eu estava agora há pouco ali, irmãos. Eu estava monitorando meu governo, que estava na recepção da igreja através das câmeras. Aí eu estava mandando mensagem para eles. Falei, ó, para dentro da igreja. Rapaz, o senhor tá, eu estou olhando vocês. Por isso que é bom botar a câmera, que é para a gente ficar olhando. Às vezes a gente está viajando, eu fico monitorando tudo. Já botou lá fora, né? Bota aqui dentro. Amém? Coloque a mão no seu coração. Ô lugarzinho complicado esse aí, né? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar por essas pessoas. O poder que o Senhor tem de transformar alguém é de forma sobrenatural. Isso não é compreendido pelas pessoas. Porque o Senhor transforma todo vil pecador em um adorador. Então tudo aquilo que esse coração possa ter um dia ter maquinado algo errado, que hoje esse coração possa exercer o pensamento de restauração. E a igreja diga amém. Diga aleluia. Diga o reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 15. A palavra do Senhor nos traz algo muito interessante. O livro de Marcos, querido, é muito forte, porque nos traz umas revelações da parte de Deus. E que eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos esse sermão. Em Marcos capítulo 1, versículo 15, há uma palavra de Deus aqui para o nosso coração. Expressamente, uma palavra de Jesus. O versículo 15 é uma fala de Jesus. E o versículo 15, que nós iremos fazer a leitura e a menção dela, diz o seguinte: cumpriu-se o tempo e está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. A Escritura Sagrada, através do livro de Marcos, capítulo 1, queridos, é algo muito interessante, porque talvez nós não compreenderíamos o que seria exatamente o reino de Deus. Se você parar um pouquinho para tentar compreender o que seria o reino, muitas pessoas vão achar que essa estrutura toda aqui é o reino de Deus. E eu vou dizer a você que essa estrutura aqui não é o reino de Deus. Isso aqui é um templo, uma igreja, um prédio, aonde está totalmente equipado para se funcionar uma igreja. Mas na verdade, o que seria o reino de Deus? Muitas pessoas falam do reino. Ah, você não é do reino.
venha para o reino. E o que é o reino? Nós precisamos entender o que é o reino de Deus. A Escritura Sagrada diz o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as vos outras coisas serão acrescentadas. Então, o que seria exatamente o reino? A palavra vai nos ensinar que falar sobre reino. Reino, queridos, é uma manifestação de Deus através do Evangelho, que pode estar em mim e que pode estar em você. Buscar o reino é buscar a vontade do Senhor. Buscar o reino é buscar os desígnios do Senhor estabelecido. Então, preste atenção. Quando você aceitou a Jesus e você veio para Cristo, e em Cristo você começa a fazer o que Ele determinou, você está no reino. Quando você aceita Jesus e vem para a igreja e senta na cadeira, mas não faz aquilo que o Senhor te chamou para fazer, você está fora do reino. Então, buscar o reino e a sua justiça é dizer o quê? Buscar a vontade de Deus na minha vida. É eu fazer para Deus o que Ele determinou para que eu fizesse. E Ele diz: e dentro disso, buscar a justiça do Senhor. E o que é buscar a justiça do Senhor? Fazer o que é certo. Fazer o que é certo. A Bíblia diz, queridos, que quem cuida das viúvas é um ministério muito forte. Mas observe, querido, que é um ministério que não é muito visto. Tem alguma viúva aqui dentro hoje? Uma viúva, está aqui uma viúva. Tem mais alguma outra viúva? A Bíblia fala, tem outra viúva ali, ó. A Bíblia fala algo muito interessante dentro do reino acerca dos cuidados das viúvas. E dentro do ministério nós temos muita dificuldade de cuidar das viúvas. As viúvas, elas precisam ser cuidadas, porque a Bíblia manda cuidar das viúvas. A Bíblia fala dos órfãos. Quantos órfãos temos aqui hoje? Quantos órfãos temos aqui hoje? Você sabe o que é órfão, irmão? Não sabe o que é órfão? Alguém sabe o que é órfão? Irmão, vocês sabem o que é uma pessoa órfã? Irmão, vocês sabem o que é uma pessoa órfã? O que é uma pessoa órfã? Sem pai? Quem é uma pessoa órfã que está aqui dentro hoje? Quem é que está aqui? Aonde? Olha, eu tinha esquecido que tem gente lá em cima, rapaz. Tem uma pessoa órfã ali. A Bíblia manda cuidar dos órfãos e das viúvas. Quando eu olho as Escrituras Sagradas, eu vejo o que Jesus quis dizer. Cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. O Evangelho só poderá ser reconhecido como Evangelho se as obras do Evangelho forem cumpridas. Se as obras do Evangelho não for cumpridas, eu não posso dizer que vivo o Evangelho. Quando eu olho as Escrituras Sagradas, o que eu vejo dentro do Evangelho? Eu vejo que há muita gente pregando dentro do Evangelho. E eu pergunto para vocês, igreja do Senhor, pregar dentro do Evangelho é Evangelho? Eu pergunto para a igreja, pregar dentro do Evangelho é Evangelho? E eu quero dizer para a igreja, pregar no Evangelho não é Evangelho. Viver o que se prega é Evangelho. O problema em massa da igreja hoje não é pregar, irmãos. Se nós fôssemos aqui dar saudação, vamos dar saudação para a irmã Maria, dar saudação para fulano, vocês iam ver quantas pessoas sabem falar de Jesus. Mas se nós falássemos assim, eu gostaria que você que vive o Evangelho venha aqui falar algo daquilo que você vive. Talvez nem todo mundo gostaria de subir aqui e falar algo que se vive. A grande problemática do Evangelho
é que nós não conseguimos viver as leis do Evangelho. Porque o Evangelho é amor ao próximo. E nós não conseguimos amar ao próximo. O Evangelho verdadeiro é cuidar das viúvas. E nós não damos atenção às viúvas. O Evangelho é dar atenção aos órfãos. E nós não damos atenção aos órfãos. Evangelho verdadeiro é dar de comida a quem não tem. E a gente não faz isso. Sabe o que a gente faz muito? A gente arrecada ofertas, a gente arrecada dízimos. E a minha grande pergunta que eu faço para a igreja, o pastor já fica nervoso, né? Mas eu sou o presidente do ministério, eu posso falar. O que é que nós fazemos tanto com os dízimos e as ofertas da igreja? Quanto é que custa ter uma... Daqui para cá, irmãos, desse altar. Ei, desse altar para cá, de cima a baixo. Você acha que quantos mil tem aqui, irmãos? Se você for em Goiânia, o susto é um pouquinho maior. Mas a minha preocupação é: será se eu, como igreja, consigo gastar o mesmo dinheiro na vida de alguém para Jesus? Será se nós, como pastores, estamos sendo fiéis na obra do Senhor para fazer o que é certo? Ou só queremos arrecadar? Será, queridos, que é o propósito do Evangelho? Igrejas enriquecer pastores? A obra do Evangelho em lugar nenhum na Bíblia é usar igreja para enriquecer pastor. A Bíblia manda que o pastor viva pela sua fé. E todo trabalhador é digno do seu salário? Sim. Mas o que é Evangelho? E o senhor é contra pastor enriquecer? Eu sou contra pastor enriquecer, não. Eu sou contra pastor enriquecer da igreja. Porque a igreja não é um negócio para enriquecer pastor. Igreja é a central de execução do Evangelho. Se a igreja não entender que precisa cuidar do órfão, da viúva, do desesperado, do necessitado, daquele que não tem nada para comer, daquele que não tem nada para vestir, daquele que não tem casa para morar. Entenda uma coisa: o que é Evangelho, irmãos? E na maioria das vezes, por que nós não prosperamos como igreja? Porque dentro do reino, que é um lugar de se cumprir princípios, nós não cumprimos princípios. E as Escrituras Sagradas me ensinam que há uma herança no reino para quem é do reino. O grande problema é, o que o diabo viu? O diabo viu que decepcionar pessoas dentro da igreja é muito fácil. O diabo viu que afastar as pessoas da presença de Deus é muito fácil. Você quer ver, irmãos? Escute o que eu vou dizer para você. Você quer ver como que é fácil? Só basta você se ofender com alguém na igreja. Você não vai na igreja mais. Só basta o pastor não pregar exatamente o que você queria ouvir. Você não gostou mais da igreja. Eu acho que aquele pastor ele é inconveniente, ele fala coisas que não dá certo. Mas no fundo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos obedecer os princípios dentro do reino. Eu não vim para a igreja para adorar a homens. Eu não vim para a igreja para servir a homens.
Eu vim para a igreja porque eu sou do reino e Ele me salvou, e eu preciso congregar e atrair a presença dEle na minha vida. Se você está me entendendo, libere um brado de vitória nesse lugar. A minha pergunta é: qual é a verdade que você vive? Eu sempre digo, querido, que todo mundo tem a sua verdade. Mas qual é a verdade? Diz que o evangélico tem a verdade dele. Diz que o católico tem a verdade dele. Diz que o espírita tem a verdade dele. Dizem que o Seixenoê tem a verdade dele. Todo mundo, o adventista tem a verdade dele. Convencer um adventista, irmão, de comer uma carninha de porco com uma costelinha no barbecue, isso é quase impossível. Chamar um adventista, irmão, botar uma costelinha daquela de porco assim no barbecue, com um alecrim por cima, uma mandioquinha do lado. Cerveja não, rapaz, você presta atenção. Coca-Cola. Diga amém. Convencer um adventista a comer uma costela de porco é quase impossível. Você sabe por quê? Por causa da verdade que há dentro do coração dele. Para você chegar, irmão, para os mormons, eles têm uma verdade. Quem já recebeu uma visita dos mormons em casa? Ninguém? Testemunho de Jeová, quem recebeu? Testemunho de Jeová. Você não pode só chamar para orar, né? É o seu segredo. Como é que é? Não chama para orar. Porque se chamar para orar, não. Aí ele chega lá com as 4 leis espirituais, não é isso? Aí eles vão para a feira com o carrinho, né? Com os livros. Aí fica lá, ó, os 3 cooperadores com o carrinho, com os livros para apresentar o trabalho para o pessoal, não é assim? O que é isso? Uma verdade. Vai lá e tenta tirar um testemunho de Jeová de dentro do testemunho de Jeová para ele ir para outro lugar. Você não consegue. Por quê? Porque ele tem uma verdade no coração dele. Sabe um lugar que a gente entra muito e tira muita gente de lá? Da igreja católica. Na igreja católica, irmão, a gente entra, arranca muita gente de lá de dentro. Goiânia, a gente tira N's e N's padres de dentro das batinas e faz eles vir para o evangelho, casar, ter família e seguir outra carreira. Mas o evangélico, irmão, uma falta de café de manhã tira ele da presença de Deus. O evangélico, irmão, é mais fácil tirar ele da presença de Deus do que pegar um pirulito da mão do menino. Me dá aqui, pá. O evangélico se atribula porque não tem comida. O evangélico se afasta de Deus porque perdeu o emprego. O evangélico se afasta de Deus porque o irmão olhou com a cara ruim para ele. O evangélico se afasta de Deus por causa de uma cerveja, irmão. Sem falar que aquele trem deixa o cara barrigudo. Cadê a galera da cerveja aí? Ó, não? Cerveja cresce o bucho. Sim ou não? Cerveja tira a gente do evangelho. Cachaça tira o povo do evangelho. Fofoca dentro da igreja tira o povo do evangelho. Cara ruim na igreja tira o povo do evangelho. A irmã falou de dízimos e ofertas aqui no altar. Você sai da igreja, sai do evangelho. Ah, eu não vou naquela igreja não, porque aquela igreja só fala de dinheiro. Você sabe por que eu estou pregando esse sermão hoje aqui? Porque a hora é chegada. Eu vejo que o inimigo tem ganhado territórios. E esses territórios que o inimigo está ganhando é dentro da igreja. Porque a igreja é algo muito fragilizada dentro da estrutura de entendimento que ela é reino.
No dia que a igreja entender que ela é reino, ela será um reino inabalável. Ah, você está sem comida, você ainda vai continuar adorando esse Deus? Eu sei em quem tenho crido. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é um poder de Deus que opera em você. Eu estou falando isso para você, porque como filho do rei, nós precisamos tomar posse das verdades. Sejamos príncipes dentro desse reino. O nosso território precisa conhecer Jesus por nós. Quantos lembram das irmãs do coque? Alguém já ouviu falar das irmãs do coque? Por que essas irmãs do coque ficam conhecidas no mundo inteiro? Porque as pessoas diziam assim: lá vai uma mulher de Deus. Ei, irmão, eu estou com uma tribulação lá em casa. Vai na casa de irmã Maria. Chama a irmã Maria. Faz uma campanha com a irmã Maria e você vai ver Deus agindo. Antigamente a gente conhecia as pessoas por aquilo que elas viviam em Deus. Hoje está muito complicado, porque a gente olha para uma igreja deste tamanho, a gente não sabe quem é crente de verdade. A gente olha para tanto de pessoas que estão aqui, a gente não sabe qual é a profundidade que você tem em Deus. O nosso vizinho não sabe que a gente é crente. A nossa rua não sabe que a gente é crente. Um dia desse, fui visitar uma família. E essa família mora naquelas casas germinadas. Quando eu vou saindo na porta da casa, a vizinha era um conhecido meu. E eu fui saindo da casa dos irmãos, eu fui dizendo: Deus abençoe meus filhos, que a graça e a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a vida de vocês. O vizinho vai saindo, e o vizinho é conhecido meu. E o vizinho disse: ô pastor, tudo bem? Eu falei: tudo bom, meu querido, como é que você está? O que você está fazendo aqui? Não, eu vim visitar os meus discípulos. O senhor tem discípulo aqui no condomínio? Eu falei: tem uns discípulos que moram aqui nessa casa. Aí eles são crentes? Eu falei: são, rapaz, são crentes, são os meus discípulos. Olha, eu não sabia que eles eram crentes. Primeiro, as pessoas não sabem quem é você em Deus. As pessoas não conhecem você por ver Deus em você. As pessoas conhecem você do seu passado. As pessoas conhecem você pelas aprontações que vocês tinham. As pessoas conhecem vocês pelos rolos que vocês fizeram, pelas contas que vocês não pagaram, pelos agiotas que vocês pegaram dinheiro e não pagaram. As pessoas conhecem vocês pelos erros de vocês. E eu vejo que o evangelho, ele enfraquece, porque as pessoas não começam aqui a não a conhecer a Deus, porque eles não sabem quem é Deus. E a gente começa a ouvir um discurso dizendo assim: eu não vou ser crente que nem fulano. Sabe por quê? Porque nós temos envergonhado o reino de Deus. Nós não nos vestimos como crentes, não falamos como crentes, não casamos como crentes. E se já estamos casados, e parece que os casais da igreja não é crente, porque é uma briga, é um inferno dentro de casa. Casais crentes que xingam o outro. Os jovens da igreja, a gente não sabe quem é crente, porque chega na escola, ele não fala que é crente, ele não dá testemunho de crente. Sabe por que a maioria das pessoas não querem abrir célula? Porque se eles abrirem célula, eles vão ter que evangelizar, e eles vão ter que falar para as pessoas que são crentes. A maioria não quer vir para o reino, porque eles não querem falar para as pessoas que um dia Jesus alcançou. Não, eles querem ficar em off. E eu quero dizer para você: todas as vezes que você se encontra longe do reino,
você deixa de receber a bênção que o reino tem para a sua família. Quer ler um texto comigo? Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, o versículo 3. Nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz o seguinte. Capítulo 1 de Efésios, versículo 3. A epígrafe do texto diz: Deus nos abençoou em Cristo. E o versículo 3 diz assim: bendito seja Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção, o quê? Nas regiões celestiais, em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Versículo 5 diz: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, graça a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Versículo 7: nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo a riqueza da graça de Deus. Olhe para mim. O seu chamado, vou falar isso aqui é forte. O seu chamado é desde quando você ainda não era nascido. Está escrito ou não está? Quem te chamou foi Deus. Antes de você nascer, Ele já escolheu você. Você sabe qual é o problema? O que a Bíblia diz? O que Jesus disse? Eu vim para o que era meu, e os meus não me recebeu. Você foi chamado por Deus antes do seu nascimento. No ventre da sua mãe, Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te separou. Você nasceu. Aí você nasce, cresce e se rebela contra Deus. Você não quer Deus. Ele te escolheu, Ricardo, e tu não quer Ele. Ele te separou, te ungiu, e você não quer o que Ele separou para você. Ele perdoou os seus pecados, mas você não quer o perdão. Sabe por que eu estou falando isso para você? Isso se chama na Bíblia um nome chamado rebeldia. Nós nos rebelamos contra Deus. Sabe por quê? Que a gente rebela contra Deus? Só porque Deus manda a gente abandonar o pecado que a gente faz. Porque o pecado que a gente cumpre não bate com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que aqueles que se tornam amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. O que eu quero dizer para a igreja nesse sermão hoje, doutrinário, é que se a igreja quer alcançar a salvação é através de Jesus Cristo, através do reino. Não se compra salvação, gente. Não se negocia salvação, gente. A salvação não é por obras. A salvação é por arrependimento. A salvação. Por isso, irmãos, que a Bíblia fala que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, e Ele falará assim: ó, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Tem muito crente, irmãos, canela de fogo, que vai perder o céu porque não sabe perdoar. Tem muito pastor, irmão, que pregou Bíblia e não vai para o céu. Sabe por quê? Porque roubou. Você não precisa se escandalizar. Olhe para mim, ei, irmãos, olhe para mim. Você não precisa se escandalizar não, irmão, com quem erra no evangelho não. Deixa para aquele dia, Braia. Porque naquele dia, meu filho, a peneira é fininha.
Vai ter pastorzão que vai chegar lá todo polido. E Deus diz: quem é o senhor? Não, eu reclamo, suriala, baia. Eita, manto, eu vou entrar. E ele diz: vai não. Vai não porque você prostituiu. Vai não porque você roubou os fiéis. Vai não porque você provocou ódio dentro da igreja. Vai não porque você destruiu famílias. Vai não porque você semeou contenda. Vai não. Deixa eu te falar, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor. Igreja, tu não precisa se escandalizar com ninguém. Eu conheço pastores, irmãos, que já está no 10º casamento. E a semana passada, eu vendo uma live dele, ele dizendo: traga a sua família, e a sua família será restaurada. Irmão, eu desliguei na hora. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas querem pregar uma coisa, mas querem viver outra. Evangelho de verdade é quando você olha para alguém e veja esse alguém vivendo o que as escrituras diz. Se as escrituras estão dizendo que eu sou do reino, então eu sou do reino. Você quer olhar o que a Bíblia fala? Você quer olhar o que a Bíblia fala? Vamos aí para o versículo em diante. Olha o versículo 8 do mesmo texto de Efésios capítulo 1. Olha o versículo 8. O sangue de Jesus tem poder. Olha o versículo 8. Está acompanhando comigo? E o que ele fez? Derrama sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, e ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também Cristo foste selado com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Sabe o que é isso aqui? Quando você se converte ao Senhor, Ele te faz uma promessa, e essa promessa é: tu receberás o Espírito Santo, tu receberás o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai selar a sua vida e vai levar você para morar no céu. Ser do reino é muito mais além do que vir uma igreja, irmãos. Chamei o pastor Brian. Falei: pastor Brian, como é que foi o summit? Ele disse: meu apóstolo, foi muito bom. Eu disse: é? E agora? Qual é o próximo passo? Ele disse: o próximo passo é executar o que nós tomamos como posição. Eu disse: qual foi a posição? Ele disse: primeiro, nós vamos levantar os homens guardiões da sua família. Nós vamos levantar homens para orar pela sua família e proteger sua família. Eu falei: isso é reino. Ele disse: tem outro projeto. De 2 em 2 meses, nós vamos reunir todos os homens da igreja, e nós vamos sair pelas comunidades de forma cadastrada, de forma específica, e nós vamos escolher uma casa
de alguém que esteja precisando, e nós vamos reformar essa casa. Nós vamos chegar na casa, vamos pintar a casa. Se tiver cor quebrada, nós vamos emendar. Se tiver coisa para soldar, nós vamos soldar. Se tiver telha quebrada, nós vamos arrumar as telhas. Em 2 meses nós vamos escolher casas para reformar essas casas, porque toda família precisa de uma casa. Quando eu olhei para isso, isso alegrou meu coração, porque eu estou vendo que a igreja está olhando para o lado de fora. Eu estou vendo que a igreja está olhando para o necessitado. Eu estou vendo que a igreja está olhando para a dor daquele que sente. Por que eu estou falando isso? Porque você que está aqui na igreja hoje me ouvindo, se você se converter ao reino dos céus, você tem muita coisa para fazer para Deus. Tem muita gente para você amar, tem muita gente para você ajudar, tem muita gente para você falar assim: eu era perdido, mas Jesus me alcançou, transformou meu casamento, salvou minha família. Quantos recebem isso hoje? Diga aleluia! Apóstolo, como é que eu faço para ser do reino? Apóstolo, como é que eu faço para ser do reino? É simples. Simples que eu falo é da maneira de falar, viu? Porque não tem nada simples. Como é que eu faço para ser do reino? Você tem que entender o que foi que Jesus disse para Nicodemos. Nicodemos conhecia a lei e a Bíblia mais do que você. Ele chegou para Jesus e disse: Jesus, mestre, rabi. Ele disse: eu sou conhecedor da lei, eu sou cumpridor da lei. Como é que eu faço para fazer parte do reino? Jesus olhou para ele e falou: Nicodemos, só tem uma forma de você fazer parte do reino: se você nascer de novo. Nascer de novo. Nicodemos olhou para o mestre e disse: mas como voltarei eu ao ventre da minha mãe? Jesus disse: não. Nascer da água e do Espírito. Simbologia: nascer na palavra da verdade, da graça, para que você receba do Espírito. Ninguém conseguirá viver no reino se não nascer de novo. E todo aquele ou quanto nasceu de novo, as suas atitudes são novas. Se tem alguém que as atitudes não é nova, é porque ainda não nasceu de novo. Se você não ama o perdido, você não nasceu de novo. Se você não consegue orar por alguém, você não nasceu de novo. Se você não consegue abraçar alguém, você não nasceu de novo. Porque todo aquele que nasceu de novo, a sua postura é nova, a sua atitude é nova, a sua fala é nova, os seus pensamentos é novo, tudo na sua vida vira novo, porque você nasceu de novo. E agora você abra sua boca e diz: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Mas a vida que vivo na carne, eu vivo para a glória de Deus. Eu quero dizer para essa igreja do Senhor: se converta ao Evangelho, viva o Evangelho, e Ele vai salvar a sua vida. Abra sua Bíblia em a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quantos encontraram? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Achou? Na minha versão, King James diz o seguinte: olha aqui, ó. Você quer conhecer um crente?
Olha para mim. Quer conhecer um crente? Vai para Gálatas capítulo 5, versículo 17. Aí ele diz o seguinte: portanto, tem vírgula ali? Sabe o que significa aquela vírgula? Deus é mais. Portanto, olha a condicional. Olha para mim. Tem uma condição aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O que vai acontecer? Leia toda a igreja. O que vai acontecer? Consegue entender isso ou não? Então você não precisa criticar ninguém porque não é crente. É só você olhar os frutos da árvore. Você não precisa se escandalizar. A Bíblia diz: quem és tu para julgar o servo alheio? Você não precisa perseguir crente, irmão. Você só precisa olhar para as escrituras sagradas. Essa palavra pode estar confrontando você hoje, mas amanhã você pode nascer de novo e você ter uma vida completamente diferente dessa vida de humilhação que você tem vivido até hoje. Porque tem muita gente vivendo uma vida de miséria porque não sabe o que é reino. Tem muita gente que não consegue prosperar porque não sabe o que é o reino. Tem muita gente que não dá certo nas coisas que faz porque não sabe o que é o reino. Sabe por que não sabe o que é o reino? Sabe por quê? Porque se alguém está inscrito nova criatura é: as coisas velhas se passam e eis que tudo se faz. E o versículo 18: tudo isso provém de quem? Diga: de Deus, que nos reconciliou com quem? Consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério de quê? Da reconciliação. O que é isso? Olhe para mim, para você entender isso aqui agora. Olhe para mim. O ministério da reconciliação, o que é isso? Todos nós éramos o quê? Perdidos e condenados. Não é isso que a Bíblia diz? Todos nós estávamos fora da glória. Sim ou não? O que é que Jesus fez? Jesus criou o maior plano perfeito de reconciliação. Sabe como? Mandando o seu filho. João 3,16. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Aí o que ele fez? Mandou Jesus. Morreu no seu lugar. Te reconciliou, porque o véu rasgou. Lembra do véu? Lembra do véu? Que o sacerdote entrava, só ele. Só ele. Quantos lembram disso, igreja? Os irmãos daí de cima lembram disso? Só o sacerdote entrava na época do véu. Jesus foi lá e sabe o que ele fez? Liberou o seu acesso reconciliado com Deus. Para que isso? Sabe para quê? Para que você fosse alcançado. E depois que você fosse alcançado, você fosse instrumento de reconciliação na vida das pessoas. Aí agora, você pega alguém e diz assim: vou te apresentar aquele que mudou a minha vida. Aí você vai olhar para a pessoa e a pessoa vai dizer: mas quem mudou a sua vida? Eu lembro como você era. Eu lembro quem você era. Eu lembro o que você fazia. Eu lembro como que você andava. Lembro. E o que aconteceu com você? Alguém mudou a minha vida. E as pessoas vão perguntar: mas quem mudou a sua vida? Aí você vai dizer: aquele que me reconciliou. Eu estava perdido e eu fui encontrado.
Lá na nossa antiga vida, lá a gente cantava: oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Ele desceu o seu sangue para salvar tão pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados em Jesus. Foi ali pela fé meus olhos abri e a é de todo então este meu coração. Rapaz, os assembleanos estão tudo aqui dentro hoje. O seu amor, oh meu Jesus. E o quê? O tão pobre. Segura! Sabe o que é isso? Você sabe o que é você andar perdido? Você sabe o que é você andar perdido e uma palavra te achar? Você lembra como você era? Você lembra como você vivia? E a palavra do evangelho, do reino te alcançou. Sabe por quê? Porque você creu no evangelho. Jesus nos reconciliou. Aí agora as pessoas serão reconciliadas através do poder de Deus que há na minha vida. Todos nós temos um passado. E alguns que estão aqui, o passado não era nada bom. Ei, apóstolo, não me procure no meu passado, porque lá eu não estou. Isso é uma verdade. Porque você está no presente adorando a Deus para garantir o seu futuro. Por que eu estou dizendo isso a você? Sabe por quê, queridos? Porque quando nascemos de novo, há um poder que quebra toda a herança maligna dos antepassados, assim como maldições hereditárias na sua vida, até a nação que você nasceu. O Calvário tudo pode, sem Ele nós não podemos ser salvos. Eu quero lhe dizer, a cruz quebrou a maldição da sua vida. Toda maldição, ela é quebrada no reino. Todo mal é desfeito no reino. Sabe por quê? Diga comigo, eu preciso mudar. Porque o poder da mudança, diga, o poder da mudança está comigo. A mudança da sua vida não está em mim, irmão. O que eu posso dizer para você é verbalizar a verdade e dizer para você: eu tenho combatido um bom combate, eu tenho suportado as aflições dessa vida, eu não tenho negociado a minha fé, mas eu tenho permanecido diante do Senhor. Mas a mudança que você precisa, essa mudança está na sua mão, irmão. Você não queira que as pessoas mudem por você. Você precisa assumir a responsabilidade dessa mudança. Você precisa tomar como decisão na sua vida se converter dos seus maus caminhos. Lembrar de onde você caiu. O Senhor te chamou desde o ventre da sua mãe. Você sabe que tem uma chamada. Você sabe que o Senhor te escolheu para que você tenha uma vida eterna. Mas a grande questão é que existe uma batalha, e essa batalha é entre você, o seu desejo e a vontade de Deus.
Mas a vontade de Deus é que você seja salvo. Mas talvez a sua vontade ainda é permanecer no mundo. Talvez a sua vontade ainda é continuar bebendo. Talvez a sua vontade ainda é continuar se prostituindo. Talvez a sua vontade ainda é continuar roubando. Talvez a sua vontade ainda é fazer coisa errada. Mas no dia que você trocar essa vontade e permitir que a vontade de Deus te alcance, você nasceu de novo. Eu quero encerrar minhas palavras dizendo: é poderoso estar no reino, porque só o reino, Ricardo, te entende. Só o reino te perdoa. Talvez se alguém pecar aqui, a igreja vai passar anos para perdoar alguém que pecou. Jesus não. Jesus te perdoa na hora. Você já viu o argumento das pessoas que dizem que pede perdão para o outro? Olha o argumento. Eu pedi perdão, eu perdoei, mas a Bíblia não fala que eu tenho que estar andando junto com quem eu perdoei. Oh, mentira. Sabe por quê que você não anda com quem você perdoou? Porque ainda você tem restrição. Essa aí foi forte agora, hein? Jesus mudou meu viver, né? Rapaz, meu filho, você trabalha de quê aqui? Hã? Engenheiro? Você já tem emprego já fixo aqui, né? Que é isso? Não estou entendendo vocês não. Gente, eu nunca levei um discípulo aqui para Goiânia. Os melhores discípulos saíram daqui, da Embaixada Marabá. Irmão, isso aqui é um celeiro de líder. Toda vez que eu venho aqui, bato o oi nu e começo: Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Ei, olhe para mim. Quero te fazer um convite. Qual é o convite que eu quero te fazer hoje? Eu não vim aqui para te confrontar. É a Bíblia, que ela é pesada mesmo. Ela que bate na cara da gente. Mas eu quero te fazer um convite. Você sabe qual é o convite que eu quero te fazer hoje? Segundo isso aqui, sai do mundo. Entrega a sua vida para Jesus. Sai dessa miséria do mundo e entrega a sua vida para Jesus e vem prosperar. Só está falando que Deus vai me enriquecer? Não estou falando de riqueza não, irmão. Estou falando de prosperidade. Prosperidade é a ausência de necessidade. Por que eu estou falando isso para você? Porque é poderoso estar. Porque na verdade nascer de novo é o maior testemunho do poder de Deus. Pois o ser humano pode voltar a ser completo em todas as suas áreas quando ele nascer em Cristo de novo. Aí você que há tempos não sabe o que é paz, você vai voltar a ter paz. Quer ver? Quem aqui é uma pessoa que vivia atribulado e depois que nasceu de novo vive em paz? Carla, está lá o irmão, está ali o Brian, Ricardo, está aqui. Mas eu quero perguntar para vocês, de paz mesmo, de verdade? Mas não é uma paz que é essa paz que o mundo dá, irmãos. É uma paz do novo nascimento. É a minha convicção em Cristo Jesus, em quem tenho crido. E eu sei que no tempo certo, o Senhor vai me honrar em tudo. Eu estou recebendo uma direção. Eu estou com um sermão aqui que eu ainda tenho 4 páginas do sermão. Mas a direção que eu estou recebendo é que tem pessoas aqui que precisam ser salvas agora. Jesus parava os seus sermões para orar pelas pessoas que estavam sendo salvas. E você que quer ser salvo, você já pode vir agora. O Senhor falou? Não tem ninguém.
Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não estou te falando de religião. Eu não estou te falando de uma placa de uma igreja. Eu estou te falando do evangelho, do reino. Cadê a primeira pessoa? Eu quero entregar minha vida para Jesus, pastor. Eu entendi essa mensagem. E eu não vou perder minha vida, não. Eu vou salvar a minha vida e vou salvar a vida da minha casa. E eu aprendi nessa noite que a salvação, ela vai vir do Senhor. Eu quero orar pela pessoa. Cadê a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus? O Espírito Santo trouxe isso no meu coração aqui agora. Eu estou parando o sermão no meio dele para orar por você que quer aceitar Jesus. Vem aqui na frente. Pastor, mas eu tenho que ir aí. Venha em público confessar a sua fé em Cristo. Venha em público dizer: eu quero entregar minha vida para esse evangelho. Eu quero entregar minha vida para esse Deus. Está vindo a primeira pessoa. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa que toma essa decisão hoje? Não é uma decisão fácil. Ah, apóstolo, mas eu preciso me preparar. Não venha com essa. Quem vai te preparar é o reino. Cadê a segunda pessoa que está entendendo essa mensagem do reino? Você não é desse mundo. Você não nasceu para ir para o inferno. Você não nasceu para viver uma miséria. Deus te fez nascer para te salvar, para te transformar, para você viver na plenitude da graça. Você está entendendo? Venha para o evangelho. Está vindo a segunda pessoa. Aleluia! Vindo a terceira. Já vieram 3 pessoas. Sabe o que a Bíblia diz? Que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você imagine 3. Olha a festa que está acontecendo no céu agora. Posso orar? Posso orar? Está vindo mais gente. Posso orar, irmãos? Posso orar? Segura. Posso orar? Pastor, eu não entendi. Você entendeu. E você sabe que o seu lugar é no reino de Deus. Você vai viver uma vida nova. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: essa sua versão no reino é melhor. As pessoas vão começar a dizer dentro de casa: rapaz, depois que mamãe e papai foi para o reino de Deus, lá em casa as coisas mudaram. Posso orar? Tem mais alguém? O Espírito Santo está trazendo um incômodo no meu coração. E eu não gosto de orar por causa desse incômodo, porque eu conheço esse incômodo. Esse incômodo é de uma pessoa que está em guerra agora aqui dentro, porque Deus está te chamando, falando para você que a hora é agora. E eu não gostaria que você saísse daqui levando essa decisão para outro lugar, e que você trouxesse essa decisão para o altar de Deus, para a presença do Senhor. Posso orar? Certeza? Eu vou orar.
Amém. Mais uma pessoa. A tua guerra é maior do que a de todo mundo. A tua guerra é diferente da guerra de todo mundo que está aqui. Porque tu carrega algo nos teus ombros que tem muita gente que não carrega. E no dia que Deus te chamou para o reino. E hoje o reino te recebe de volta.